1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Eu lerei na versão King James. Diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, e onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. E prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: Eu não te chamei, volta e deita-te. Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Mas ele tornou a responder: Eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento ele compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele orientou a Samuel: Vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião será executada contra ele tudo que prometi fazer à família dele do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Por este motivo julguei a família de Eli: jamais se fará expiação por essa família, e nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para pagar a culpa do seu terrível pecado. Senhor, a tua palavra é tão poderosa. O Senhor tem uma palavra personificada, singular, para a vida de cada um, para cada casa representada esta noite. Há uma unção liberada desde o dia de Pentecostes sobre a tua igreja, e os céus já estão abertos desde o batismo de Cristo Jesus. E nós sabemos, Pai, que esta noite é uma noite onde a tua revelação impactará os nossos corações, onde o Senhor se derramará de uma forma constante, abundante e maravilhosa nos corações. Aqueles que chegaram desanimados sairão avivados, aqueles que chamaram abatidos sairão de pé, reanimados pelo fogo do Espírito Santo em seus corações. Eu creio poderosamente que não há nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra um Deus semelhante ao nosso Deus, e por isso nós clamamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em novembro de 2008, 15 dias antes de eu ir para o Paraguai em missões, eu estava servindo no ministério em tempo integral, e eu estava varrendo o chão da quadra da minha igreja. Era um evento, conferência do pastor David Keelan, e eu estava servindo os irmãos naquele momento, e eu estava varrendo, e eu estava preparando uma viagem com outros jovens do nosso seminário, que nós iríamos para o Paraguai. E eu estava orando, varrendo aquele chão, aquela situação. De repente Deus me mostra em uma visão, 1 Samuel, capítulo 3. Praticamente, querido, depois de muitos anos, eu vou pregar essa palavra a vocês. Deus me mostrou e trouxe a revelação sobre essa palavra naquele momento. Sabe por que Samuel ele foi gerado no momento de angústia de uma mãe? Você sabia que não se ensina a orar? As lutas e dificuldades vão te ensinar a orar. Os problemas, as adversidades. Você já teve problema em uma situação na sua vida, uma adversidade que você chegou nessa igreja, não sabendo muito orar, mas de repente você abriu seus lábios e a oração fluiu. Porque o Espírito Santo ele começa a treinar, ele começa a nos ensinar a orar nos momentos difíceis. Ana, mãe de Samuel,
não poderia ter filhos, era estéril, subiu ao templo e a Bíblia fala que ela balbuciava as palavras. Eli, naquela pose religiosa de ser, achou que Ana estivesse embriagada e ainda disse: é muito cedo para você estar cheia desse vinho. Ele falou: não, é a angústia do meu coração. Ele deu uma palavra a Ana. Logo quando ela teve relações sexuais com o marido dela, ela teve Samuel. E Samuel, na história de Israel, foi um dos maiores profetas que houve. Samuel foi uma espécie, na verdade, dos meus amigos de seminário, ele sempre perguntava para mim: Rafael, qual que é o seu profeta predileto do Velho Testamento? Eu falo: Samuel. Samuel para mim é um homem de integridade. Ele é um homem que veio em uma época de Israel que precisava de uma pessoa de integridade, cheia com o poder do Espírito Santo. Às vezes nós olhamos a situação do mundo, olhamos a situação dentro da igreja. Eu digo uma igreja geral, não essa, não a Bíblica da Paz, não a Assembleia de Deus. Eu digo de uma situação geral. Há muitas pessoas que dizem como a Arca de Noé: está fedendo muito aqui dentro, tem muito animal. Mas eu quero dizer a você, querido, que Deus, ele não se esqueceu da igreja. Que em tempos difíceis, tempos de adversidades, tempo que as anas de Deus sobem o templo para orar, Deus gerará Samuéis nessa geração. Deus gerará coisas surpreendentes no Brasil ainda. Nós não podemos ter uma identidade como a Europa tem, como os Estados Unidos têm, como o Canadá tem, como os africanos têm, como os coreanos têm. Mas você já percebeu? Nós somos a cara do mundo. Nós temos a identidade de várias nacionalidades, porque Deus tem um plano. E eu quero dizer aos jovens: você faz parte de um plano de Deus para essa geração que alcançará outras nações. E isso, Samuel foi gerado no momento da esterilidade de Ana, mas aquele momento que houve um milagre. Milagres ocorrem assim: pessoas perseverantes alcançam milagres. Pessoas que estão passando por vales e desertos sombrios, mas que não deixam de vir à igreja, que se arrastam, mas não deixam que o diabo deixe elas no sofá de suas casas, mas elas vêm balbuciar palavras. O Senhor está gerando sinais. O Senhor está gerando coisas surpreendentes. Os melhores frutos são gerados através da oração. Queridos, eu já vi muitas coisas em minha vida. Muitas coisas, muitas situações. Fiquei em tempo integral, em missões, 4, 5 anos de minha vida, indo praticamente todas as semanas, 3, 4 vezes por semana, em lugares de São Paulo e outros lugares do Brasil, evangelizando, pregando o Evangelho. E eu vou dizer para você: o mundo está mal, como a pastora disse. Veio ao encontro da palavra de hoje. O mundo está caminhando para uma malignidade muito maior do que nós pensamos. E se a igreja não se conscientizar de quem são em Cristo, de que Cristo já fez por ela, ela vai ficar estagnada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão dentro da igreja ressentidas com tudo. Se eu não posso pregar, eu vou ficar ressentido. Se o irmão não me cumprimenta, eu estou ressentido. É, na verdade, a geração mimimi. Alguns jovens falam assim: olha, eu quero sair da igreja. Eu vi essa frase, eu gostei muito desse sinal. Alguns jovens saem da igreja porque não conseguiu namorada. Aqui não é um encontro na TV, querido. Aqui é uma igreja. Aqui é a noiva de Cristo. Você vem aqui para adorar ao Senhor, para buscar ao Deus vivo. E é essa a maior missão que você tem, é de ser adoradora do Senhor nessa terra. E as pessoas desistem da fé facilmente. Desistem de crer no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ana, ela sofreu afrontas, foi desprezada por Penina. Eli a julgou, mas ela perseverou. Diga comigo: perseverança. Ela colocou o nome de Samuel, que significa seu nome é Deus. Tudo aquilo que é gerado através de nossas orações e através contra as adversidades, nós podemos dizer: foi Deus que fez. Foi Deus que operou. É um sinal e uma marca, uma memória de que Deus está operando coisas surpreendentes na nossa vida. A perseverança te leva a conceber o milagre. Ana, ela cantou depois do milagre.
Maria cantou antes de ter Jesus. Que nós devemos cantar em todo tempo. Porque Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Samuel, ele representa um novo tempo à nação de Israel. E o título dessa mensagem é: Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma nova geração. Estamos precisando de novos tempos na igreja. Não pense você que sentar em um púlpito, sentar em uma cadeira de uma igreja te faz um crítico de igreja, te faz uma pessoa que pode achar isso ser muito opiniático. Cristo, ele não abandonou a igreja. O Espírito Santo não se retirou da terra. Deus ainda tem uma obra com a noiva dele. E nós sabemos que nos quatro cantos dessa terra há o vento soprando. E Deus está levantando uma nova geração inconformada com o pecado e com o mundo. Inconformada, querido. Uma coisa que eu sempre falo: o meu Cristo não é raquítico. O meu Cristo não está fraco naquela cruz. O meu Cristo é poderoso para quebrar completamente as cadeias, as correntes, seja da cocaína, seja do crack, seja da prostituição, seja do homossexualismo, o que seja. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais. Uma geração que está sendo gerada dentro da presença de Deus. A Bíblia fala no versículo 1 desse capítulo: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Repita comigo: Samuel era menino. Muitas pessoas dizem assim: olha, quando você tiver 15 anos de cristão, aí você vai poder fazer algo para Deus. Quando você tiver algo assim surpreendente, quando você vê um anjo, você vai poder fazer algo para Deus. Samuel já era um menino. Pessoas novas convertidas começam a servir ao Senhor. Eu não gosto daqueles bombeiros espirituais, que a pessoa chegou na igreja, entregou a vida a Cristo e fala: isso daí passa, logo essa empolgação passa, passou comigo. Isso é voz maligna. Isso não procede de Deus. O fogo não tem que se apagar. O fogo precisa aumentar. A chama precisa reacender nas nossas vidas. Samuel era menino. Não pense você que Deus não te escolheu. Não pense você que você tem uma classe social que os outros não têm, que você é muito pobre, ou que você não tem a qualidade, a qualificação profissional para fazer algo para Deus. Eu quero dizer: Deus chama pessoas que a sociedade não dá nada. Deus chama pessoas que estão de trás das malhadas. Deus chama como Samuéis, meninos, mas que estão servindo ao Senhor. Pessoas empolgadas na obra. Pessoas que falam apenas: eu não sei orar direito, Rafael. Eu ainda não fui tão batizado no Espírito Santo, mas estou aqui. Eu sei que o Espírito Santo vai me batizar. Eu sei que eu vou fazer coisas surpreendentes para Deus. Pessoas que estão continuamente, querido, servindo a Deus. Deus levantará nessa geração, porque o compromisso não é com homens, mas é com Deus. E o Senhor estabelece isso, porque muitas pessoas dentro da igreja estão preocupadas com a reputação. Cuide do seu caráter, que é aquilo que você faz no culto, que Deus cuida da tua reputação diante dos homens. Porque muitas pessoas ficam preocupadas com o que os outros vão dizer. As pessoas diziam para mim: olha, eu acho que você é muito pentecostal. Eu falei: você quer que eu seja como? Frio. Aí teve um dia que ele foi pregar na igreja. Eu falei: tá bom, o pessoal fala tanto que eu sou pentecostal, eu vou ser um batistão. Naquele dia eu fui subir naquele púlpito e eu comecei a pregar. Falei: queridos, todos de pé, vamos reverenciar a palavra do Senhor. Eu comecei naquela coisa, não julgo, a igreja faz, amém? Mas eu comecei a pregar daquele modo batista. O pastor da igreja, que já tinha me conhecido, já tinha pregado com congressos na igreja dele e tudo, falou assim: o que aconteceu com você hoje? Eu falei: nem eu sei. Sabe quando você sai do púlpito com aquela tristeza no coração? E Deus falou: nunca mais. Eu te chamei da forma, eu te escolhi, eu te formei, eu sei muito bem, eu sei das tuas qualidades, eu sei dos teus defeitos, eu sei de todas as coisas, e eu escolhi você, e eu sabia onde eu estava me metendo quando eu te escolhi. Então você sorria, prega a palavra do jeito que eu te ungi, e assim vai, querido.
pedir ao Senhor perseverança, sob a direção de Eli. Eli era um sacerdote que não era tão bom, que era omisso. Mas sabe o que nos garante aqui? Que não importa a tua liderança, obedeça, seja submisso, esteja íntegro na sua igreja, honre a vida dos teus líderes, honre a vida dos teus pastores, esteja lá servindo, esteja realmente abençoando, esteja aniversário do pastor, dê um presente a ele, vá no shopping, compre um presente para o seu pastor, é verdade, princípios abençoadores da palavra do Senhor. Amém. Amém. O pastor aqui se empolgou. Amém. Não é hoje, meu Deus, o Senhor fala. Vemos uma geração de novos meninos, crianças que ainda estão no meio da igreja. Samuel servia continuamente ao Senhor. A característica dessa geração deve ser de servo. A característica dessa geração deve ser de servo. Eu lavei muito banheiro na minha vida, viu, lá na vida. Eu cheguei no seminário, falei, Senhor, vou arrasar. Vai ser só paralítico andando, cego chegando, quero que as coisas mudando. E aí meu líder, que eram americanos, o Jason, virou para mim e falou assim: todos vocês, pegou muitas escovas de dentes. Falou, vocês vão lavar o banheiro. O banheiro da minha igreja é grande, gente. Vocês vão lavar o banheiro com essas escovas de dente. Eu olhei para ele e falei, eu não entrei nesse seminário para fazer isso. Mas Jesus, e eu esfregando, quase chorando no chão do banheiro, né? E Deus ali moldando o meu caráter. Moldando o meu caráter para ser servo. Samuel, ele começou a servir. Deus levanta uma geração de servo. A servilidade deve ser uma característica em nossa vida. Está para lavar a igreja, esteja aqui lavando a igreja. Está para limpar o banco, esteja aqui para limpar o banco. Esteja para dar um presente para o irmão que está precisando, esteja lá para servir ele. Você precisa ser servo dessa geração. Você sabe que o irmão está com dificuldade, vai lá, dê R$50, abençoe a vida dele, fala que Deus prospere os seus caminhos. Você precisa servir em várias áreas, em vários âmbitos. E é o que Deus viu de Samuel. A Bíblia fala no Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria, cantai ao Senhor. Então nós precisamos servir a Deus com alegria. Claro, naquele momento que eu estava com a escova de dente, eu não estava pensando em alegria nenhuma, né? A gente naquele momento fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois a gente vai se conscientizando. Deus estava nos querendo ensinar naquele momento. Amém? Falamos sobre, muitas vezes no Brasil se tem falado sobre uma geração de profetas, uma geração de avivamento. Uma mulher que foi muito usada por Deus, Kathryn Kuhlman, ela falava algo em 1973. A história conta, eu tive um amigo, meu amigo Mike, ele fala que nos Estados Unidos, em Tulsa, em Oklahoma, as histórias de Kathryn Kuhlman eram que fileiras e fileiras de paraplégicos estavam naquele lugar. Quando os médicos não tinham mais o que dizer e fazer para o paciente, falavam, leve no ginásio de Kathryn Kuhlman de ambulância, que essa pessoa sairá de lá andando. E ela falou algo que marcou a minha vida e o meu ministério. Ela falou, não haverá avivamento sem restauração. Deus quer restaurar uma geração que esteja na visão certa, na visão correta, de ser realmente servo, de ser aqueles que estão entusiasmados com a obra de Deus, aqueles que não perdem tempo com o mundo e com o pecado, mas estão amantes do Senhor, firmes no Senhor. Os jovens, ele tem uma característica de instabilidade. O jovem geralmente ele, às vezes tem alguns que querem tomar suco comigo. Fala, eu quero tomar um suco com você, eu quero aprender algumas coisas. Eu falo, vamos lá. Aí eu saio com algumas pessoas e a pessoa fala assim, empolgada, né? Nossa, eu queria saber o segredo de unção. Eu falei, a minha, querido, que eu tenho na minha vida, nasceu quebrando muita pedra. Nasceu em momentos que todo mundo da igreja ia para o cinema e ia para o templo da Bíblia orar. Nasceu um momento que eu falei para Deus, Senhor, eu não assisto mais TV nem filme por 2 anos consecutivos, só para buscar o Senhor. Qual é o preço que você paga para ter a unção de Deus sobre a tua vida? Qual é o preço que você paga para realmente você ser liberto? Esses dias eu fui comer no McDonald's com outro jovem. E esse jovem virou para mim e falou assim, eu quero ser liberto desse pecado.
Aí eu disse, não, você não quer ser liberto desse pecado. Aí ele falou, eu quero ser liberto desse pecado. Não, você não quer. Uma pessoa que quer ser liberta de um pecado, ela está desesperada. Você é um acomodado. Você está acomodado, inquieto, quando às vezes toca na pregação uma área que mexe com você. Mas você não quer mudança. Quando você deseja mudança, você corre para Deus. Quando você deseja transformação, você corre para Deus. As suas sextas-feiras não é para ficar no sofá assistindo uma novela. Você não é aquela geração, você fala, não, preciso me trancar no quarto. Você não está entendendo. A minha situação, eu quero um toque de Jesus. Eu quero um toque sobrenatural de Deus na minha vida. Uma geração de Samuel é uma geração inconformada com o sistema do mundo. É uma geração inconformada com o sistema religioso. É uma geração que está buscando retidão aos olhos de Deus e realmente trazer um avivamento sobre Israel e sobre a igreja do Senhor. Glória a Deus! Essa é a geração. Posso perguntar aqui, quando foi que você falou com Deus essa semana? Qual é a última vez que Deus deu uma visão a você? Quando foi realmente que você teve acordou com o coração explodindo pelo poder de Deus? Volte, querido. Volte a chama. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se derramaria sobre toda a carne. E eu creio poderosamente que o Espírito do Senhor está no nosso meio. Eu creio poderosamente que o Espírito do Senhor está sobre nós. Tempo atrás, quando eu fui evangelizar na rodoviária do Tietê, eu amava pegar a pessoa que estava viajando, esperando a viagem. A pessoa, você sempre quer ir na rodoviária do Tietê? Eu falei, gosto de ir lá, gente, me deixa, né? E aí teve um dia que eu cheguei na rodoviária do Tietê, eu falei, Espírito Santo, não vem com palavrinha de 4 leis espirituais, coisa de teologia prontinha, não. Eu quero palavra profética. Aí eu virei para uma mulher, Deus falou assim, diga a ela, para agradecer o pão seco que ela comeu essa manhã. Eu falei, calma, Senhor, eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu nunca vi essa mulher na minha frente. E aí eu cheguei, falei, bom dia. E ela estava com a filhinha, ela olhou para mim e falou, quem é esse, né? Olha, eu vim falar um recado de Deus para você. A mulher já ficou com o olho desse tamanho, né? Eu falei assim, ó, Deus me disse que é para você agradecer o pão seco que você comeu essa manhã, para que Deus possa abrir a porta certa para você. Aquela mulher começou a chorar. Glória a Deus. Yes, Deus. E naquele momento ela falou assim, eu vim fugida do meu marido para São Paulo, eu não sei para onde eu vou ficar, só tinha algumas moedas, eu comprei 3 pães secos, comeu eu e minha filha. Aquilo dali abriu a porta para o Evangelho. Isso é o poder do Espírito Santo para derramar sobre a nossa geração. Isso é o poder do Espírito Santo, jovens, vocês que estão aqui. Deus quer fazer coisas sobrenaturais, coisas surpreendentes na sua vida. Vamos correr aqui. A Bíblia fala que ele tinha filhos que não agradaram a Deus. Eles não se importavam com o Senhor, Ofni e Finéias. A Bíblia fala que tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres dos sacerdotes para com o povo. Ele apenas, nas palavras populares, ele sabia o que os filhos faziam, mas não tomou posição. Não tomou uma postura como deveria ter tomado. E a Bíblia fala que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a propriedade exclusiva. Nós estamos aqui para anunciar as grandezas de Cristo Jesus. Nós não podemos ser um Finéias. Nós não podemos estar nesse time. Deus, ele pede tudo de nós. Ele pede coisas sobrenaturais. Toda a geração está debaixo de orações passadas. Você que está sentado aqui, você que está sentado aqui, não pense você que você foi ganhado por acaso. Muita gente pagou o preço por você, mas você fala, mas Rafael, ninguém ora por mim. Missionários que chegaram no Brasil oraram por você. Pessoas que chegaram 100 anos atrás disseram que essa terra seja do Senhor Jesus e alcance vidas. Você é fruto de pessoas que batalharam para serem ganhas para Cristo. Você não é por acaso. Você
sacerdócio de Finéias. Que desonra ao Senhor. Que desonra ao Senhor. A Bíblia fala que certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados, já não conseguiam mais enxergar. Deus me falou que há uma parte da igreja que está como Eli. Elas estão não conseguindo mais enxergar e não ter mais visão. Olha isso, querido, isso é profético. Há uma parte da igreja que está em seu lugar de costume. Sabe o que significa isso? Religiosidade. O seu lugar de costume, não conseguem ter mais a visão correta e estão escurecendo a sua visão. Eu creio em Deus de esperança. Deus que levanta novas gerações. Querido, já vi pessoas viciadas em crack, em apego, serem libertas em mais de 10 anos não usarem mais crack. Eu já vi coisas surpreendentes e eu sei, e eu estou bem certo de que Cristo fez por nós a coisa tão viva como foi há uma geração de Eli, há um sacerdócio que está em suas cadeiras religiosamente como de costume e não tem percebido os Samuéis que estão do seu lado. E Deus está levantando uma geração de Samuel, uma geração que aquilo que falarem, aquilo que profetizarem de acordo com a palavra se cumprirá. A Bíblia fala e estava deitado no lugar de costume. Cuidado com a religiosidade. Tempo atrás, uma pessoa, eu estava dormindo e eu sonhei com algumas pessoas e elas estavam vestidas de monges e orando. E eram pessoas religiosas, pessoas de oração. E Deus me falou assim: elas são, mas são religiosas. Combata contra o espírito da religiosidade. Não fique no lugar de costume. Há um novo tempo para a igreja do Senhor. A noite chega e há uma geração de Elis que estão com os olhos debilitados. Uma geração que não está tendo a real e viva visão. Geração essa, como de Samuel, que não se conformará com a religiosidade, mas o coração dele queima e busca por Jesus. Glória a Deus. Quando eu fui para a Amazônia, estava aí nas aldeias ribeirinhas. Começou os mistérios, que o meu ministério orava e as pessoas começavam a cair pelo poder de Deus. E eu cheguei naquela aldeia ribeirinha e eu só fui orar. Eles não eram crentes e caíram sob o poder do Espírito Santo. A aldeia ficou em choque, pensaram que ele tinha morrido. Eu tive que explicar: não, eles não morreram. Isso é um sinal de que Deus está presente. Mas nós precisamos entender que Deus quer nos levar a uma dimensão sobrenatural do fogo dele. A Bíblia diz no versículo 3 que Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a Arca da Aliança. Sabe o que? Samuel estava onde a presença de Deus habita. Quando você está aonde a presença de Deus habita, quando você está naquele momento. Esse dia eu estava contando para eles aqui que eu fui pregar numa igreja. Eu cheguei na igreja e eu estava com o meu coração explodindo. Sabe quando você sai daquele momento do seu quarto, daquelas horas de oração, parece hoje o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. Eu cheguei naquela igreja e falei: Jesus, que atmosfera é essa? Né? Eu parei a oração, eu parei a pregação, querido. Fui ousado desse. Eu falei: queridos, essa atmosfera aqui não está a mesma atmosfera do meu quarto. Vamos ter que orar. Vamos ter toda a igreja levantar. E nós oramos e quebramos aqui. E o poder de Deus veio de uma forma sobrenatural. Sabe, querido, nós devemos estar aonde a presença de Deus habita. Samuel estava onde a Arca da Aliança estava. Samuel estava onde a presença de Deus estava. Aonde Deus está, querido, é quando você fecha a porta do teu aposento, o Pai que vem em secreto te recompensará as suas orações. É aquele momento que você fecha os seus olhos na adoração e não importa as suas circunstâncias, você adora a Deus em espírito e em verdade. É neste momento que Deus está com a sua presença sobre a sua vida. É o lugar onde você deve habitar, é na presença de Deus. A presença de Deus, olha isso, geração eleita. A geração de Samuel é aquela que se acalma, deita e dorme, vive na presença de Deus. Aonde Deus habita, aonde o Senhor está, querido. Isso é o que é mais importante na sua vida, é a presença de Deus. Às vezes eu falo para os jovens: somos de uma igreja grande,
Eu até estava falando com o filho do pastor Edson, o Gui, Rebustino. Eu falando com o Gui, eu falei assim: é muito legal ter estrutura. É muito legal ter luz, muito legal ter um som legal, muito legal a gente poder convidar fulano, beltrano. Mas se não tiver a presença de Deus, nada funciona. Vai ser pão e circo. A gente precisa habitar na presença. A presença do Espírito Santo é a coisa mais importante na sua vida. Pode te tragar em tudo da sua vida, mas não deixe que a presença do Espírito Santo seja tomada dentro de você. Não permita que a unção do Espírito seja roubada da tua vida. Prevaleça nisso, permaneça nisso. Nós estamos debaixo da presença, debaixo do Espírito Santo, o mesmo Espírito que veio com Maria e os apóstolos. É o mesmo Espírito. Ele está no nosso meio. Amém, queridos? A Bíblia fala que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Repita comigo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Deus está chamando uma geração antes que a lâmpada se apague. Deus está levantando uma geração firmada na rocha, buscando a presença, habitando, sendo servo, habitando na presença de Deus, não se conformando com este século. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor sempre chamará alguém. Se Jesus estava, tempo atrás, estava lendo a revista Missão Portas Abertas, e conta a história de um homem muçulmano que ele sonhou com 3 cavaleiros. Olha que sonho tremendo. Um cavaleiro chegou para ele e falou assim: eu sou Ismael. O outro chegou: eu sou Abraão. E o outro chegou: eu sou Issa, que é Jesus. E começou a falar com ele no sonho. Aquele homem acordou um cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Não limite jamais o poder do Espírito Santo. Há um vento soprando dos 4 cantos, é um vento de restauração. E antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor está levantando uma geração que firmará o compromisso com o Espírito Santo, que reafirmará que eu preciso, Senhor, navegar e trafegar em santidade e nos dons espirituais. É tremendo, querido. Nós precisamos entender que o Senhor quer coisas sobrenaturais através de nós também. O Senhor chamou a Samuel. E nessa noite, não pense em você que só porque você não ouviu uma voz audível de Deus, que o Senhor não te chamou. Essa pregação é o Senhor te chamando. Essa pregação é falando: Maria, José, Roberto, João, Rafael, eu chamo vocês. Eu chamo vocês. Eu chamo vocês. Antes que a lâmpada se apague, eu chamo vocês. Se levantem. A Bíblia fala que ele diz: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que é isso? Dependência, humildade. Uma geração que não coloca o eu como centro, mas coloca: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade. Nós muitas vezes somos acostumados, nós somos uma igreja acostumada a querer ver sinais tipo Tomé. Uns tempos atrás eu fiquei meio... falei: Senhor, o Senhor apareceu para o T.L. Osborne, apareceu para o Reagan no quarto dele, apareceu para fulano, para Beltrano, apareceu pessoalmente. Eu fiquei um mês orando: Jesus, aparece para mim no meu quarto. Aí eu fui ouvir uma pregação, uma pregadora, e falou assim: você que está pedindo para Jesus aparecer no seu quarto, Jesus já apareceu há muito tempo para você, meu querido. Aí eu falei: Jesus, perdoa. Mas um tempo atrás eu estava... meu olho. E aí eu, dormindo, eu sonhei que eu estava em uma sala muito branca. O sonho que mais marcou a minha vida. E havia um homem sentado com vestes
muito grandes, compridas. Querido, eu olhava para um lugar que eram umas escadas que subiam. A luz do lugar, você não conseguia enxergar o que estava lá. Mas quando eu olhava para a luz, eu ficava em êxtase. Eu nunca tive esse sentimento na minha vida. Era uma alegria indizível. E esse homem no sonho perguntou assim: qual o seu nome? Eu disse: Rafael Matos. Ele disse: pode subir. Só que eu voltei curioso no sonho e falei assim: qual o seu nome? Ele falou: meu nome é Bezalel. Na hora, querido, eu acordei do sonho, abri meu notebook, fui procurar o que era Bezalel. Falei: Jesus, estava lá o anjo que está sob a sombra do Altíssimo. Experiências como essa marcam a vida de uma geração que sabe que o Deus que ela serve é real, que sabe que o Deus que ela serve tem o poder para triturar qualquer tipo de cadeia, de prisão, de cativeiro, que o Deus a quem ela serve é poderoso para trazer infinitamente mais. Não sei a situação que você está vivendo, sofrendo ou passando, mas eu sei que o Cristo que morreu há mais de 2000 anos atrás está mais perto do que você pensa da sua vida, está enxergando a tua aflição, está enxergando como você chora baixo lá no seu quarto para não ser ouvido. O Senhor está enxergando você naquele momento, está recolhendo as suas lágrimas. Então se anime neste culto, saiba que você é uma geração de Samuel, saiba que você é uma geração que se mantém na presença de Deus, porque Ele tem muito mais para a sua vida. A Bíblia fala quanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Para com essa síndrome de inferioridade. Enquanto você está crescendo, você não é tão bom quanto você queria ser, mas você é. O Senhor está com você. Ah, mas eu queria isso, eu queria que acontecesse isso na minha vida. Não aconteceu? Se alegra. O Senhor está com você. Você não sabe que daqui uma semana você vai conseguir, você não sabe que daqui um ano você vai conseguir. Se empolgue com Deus. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Enquanto você está crescendo, Deus está com você. Isso é graça. Isso é favor. A Bíblia fala aqui de Dan, na geografia de Israel, Dan e Berseba são lugares de proximidades muito distintas, né? Como norte e sul. Todos começaram a confirmar que Samuel era profeta. Quando você serve, quando você habita na presença de Deus, quando você se levanta diz que a lâmpada de Deus se apaga, quando você está firmado no Senhor, as pessoas reconhecerão que você é um profeta para as nações. As pessoas procurarão você para pedir oração. As pessoas procurarão você para dar uma palavra de ânimo a elas. As pessoas procurarão você, reconhecerão em você que existe algo diferencial na sua vida. Sabe por quê? Porque é uma geração de Samuel. A gente não precisa de mais pessoas opiniáticas no Brasil, enquanto política, enquanto isso, enquanto aquilo. Nós precisamos de uma igreja, de uma geração que seja como Samuel, que faça diferença, que ore, que interceda, que profetize, que evangelize, que discipule. Isso sim vai pagar o Brasil. Geração de Samuel. Estou empolgado. Geração de Samuel, querido. Estamos terminando. É uma geração comprometida com Deus. Não negocie o valor do Evangelho. O mundo pode estar negociando para você voltar para o mundo, mas não negocie. Às vezes eu intercedo por algumas pessoas, o demônio lá vem querer fazer graça dentro do meu quarto. Dá umas aparecidas, né? Eu falo: Satanás, essa vida é de Cristo. Retire a tua mão e sai do meu quarto dessa hora. Às vezes nós temos tanto medo de retaliação, medo disso, medo daquilo, e acabamos ficando estagnados, achando que o diabo está no segundo tempo com Deus. Ah, Senhor, minha fé, vem contra mim. Não. Deus é vencedor e invicto. A Bíblia diz em Judas: quando o arcanjo Miguel contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou repreender, mas disse: o Senhor te repreenda. Não foi Deus que desceu do céu para repreender o diabo, foi o arcanjo Miguel.
um arcanjo bastou para Lúcifer. Há uma geração tão valente, uma geração que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse, uma geração firmada naquilo que Deus fala, não nos dando as opiniões, não naquilo que fulano ou beltrano fala, mas aquilo que a palavra diz. Querido, eu não sei quanto a você, eu quero ser essa geração. Eu quero viver nessa dimensão do sobrenatural.